Mais uma exposição chega ao JK Espaço Arte. E olha, o lançamento foi agora no dia 12 de agosto, num sábado, mas a exposição continua para você que é apaixonado por fotografia e astronomia. Para falar com a gente sobre esse assunto, Léo Caldas, ele que aí é a pessoa que idealizou e que viabilizou e que trouxe esse tema tão legal, misturando fotografia e astronomia para a gente. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Léo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Léo, então explica pra gente como é que começou essa sua paixão e esse seu interesse, até a habilidade, porque não é fácil misturar fotografia com astronomia. Pois é, a astronomia, ela tem que praticamente vir de bem pequenininho, né? E eu lembro bem no começo dos anos 80 ali, né? Quando eu era criança já. E aí eu lembro daquele cometa Halley que passou, né? Olha! Na década de 80, foi aquilo que despertou em mim esse gosto, né, da astronomia. E na época foi assim, meio um fracasso, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo esperava um grande show do cometa Halley. É que o pessoal fala, flopou, né? Flopou. Se fosse hoje, teria flopado, né? Porque ele passou muito perto da Terra na passagem anterior, em 1910. Isso foi um show, né? Todo mundo que tem registros disso. E a passagem seguinte, 1985, 86, já foi bem, passou bem distante da Terra. Então não foi muito bonito. Mas foi daí que eu comecei a ter o gosto mesmo da astronomia em si, né? Pesquisar, né? Coisas nos livros e tudo mais, né? E aí, nessa época, eu também dispunha de um pequeno telescópio, né, que eu tinha junto com o meu tio, né, de vez em quando eu ficava um pouco de tempo, ele ficava um pouco, né, e aí foi crescendo essa vontade de ver os astros, ver as crateras da Lua, né. Posso continuar? Por favor, eu tô adorando essa história, porque assim, naquela época também não era muito comum não as pessoas, né, terem um telescópio e conseguirem manter essa paixão, esse interesse. Hoje é mais fácil, mais tranquilo a gente conseguir importar, achar, mas naquela época não era fácil. Não era fácil, e a óptica também não era tão boa, né? Então, hoje em dia é um telescópio super simples, cheio de aberrações cromáticas, assim, né? E bem rudimentar, mas que fomenta, assim, a vontade, né? De pesquisar cada vez mais. E eu lembro que o último eclipse, isso foi crescendo à vontade, sempre observando o céu, né? Legal. O último eclipse do Sol total que teve aqui no Brasil, eu considero como o primeiro evento, assim, que eu fui especificamente para assistir, o evento astronômico. Esse eclipse total, ele aconteceu na praia de Ponta Negra, né? Lá em Natal, foi em 2006. E foi assim, um evento fantástico, porque eclipse total é uma coisa completamente diferente de tudo, né? O céu fica de noite durante o dia, né? Os pássaros ficam loucos voando, querendo voltar para o ninho, achando que está de noite, né? E para você ter uma ideia, Bárbara, esse eclipse foi em 2006, o próximo eclipse total vai ser em 2045, olha só. Uau, gente, que era uma oportunidade realmente única. Foi uma oportunidade fantástica, foi aqui no Brasil, né? Claro que todo ano, duas vezes por ano, às vezes tem outros lugares também. Mas no Brasil... Inclusive, esse ano, daqui 2 meses, vai ter um eclipse anular no mesmo local, lá em Natal. O pessoal está sendo privilegiado de lá, né? Já, daqui a pouco, todo mundo comprando passagem, apaixonados, né? A minha já está comprada. E aí, como é que você uniu a fotografia com essa paixão? Você queria registrar e compartilhar com as outras pessoas? Então, aí nessa época, 2006, já começava a aparecer a parte digital, né? Foi o que favoreceu muito essa questão de fotografia. Antigamente era aquelas fotos de filme, você deve se lembrar, né? Então era muito complexo você fazer fotografias apenas... Você tinha que mirar assim na ocular do telescópio para tentar tirar uma foto ali, mas era bem complicado. Na época digital, então, foi quando eu comecei a investir nessas câmeras mais modernas e tudo, e foi a partir daí que eu juntei essa paixão da astronomia com a fotografia, e virou a astrofotografia, né? Que belo! E bem, pro JK Shopping, você você trouxe 16 telas, mas também tem vídeo, inclusive, né? Sim, porque a maioria das capturas que eu faço, né, elas são, assim, uma sequência de fotos
que eu me preparo para estar no lugar certo, na hora certa, para ver a Lua, a Via Láctea, ou o Sol se pôr, nascer, né? Então, normalmente, eu faço uma sequência grande de fotos, 200, 300 fotos, né? Dessas imagens, muitas dessas imagens, eu retiro aquelas mais simétricas e tudo mais, e aí tornou-se a exposição fotográfica que eu vou fazer lá no JK Shop. Só que as outras, elas servem para você montar aqueles vídeos acelerados, a gente chama de time-lapse, né? Então lá na exposição também tem 2 grandes televisões que ficam passando esses time-lapse que eu já fiz na Chapada, aqui em Brasília, em vários locais, né? Eu já presenciei alguns fotógrafos lá na Chapada, naquele espaço entre Alto Paraíso e em São Jorge, naquela estrada lá, à noite fica um céu belíssimo, assim. Não, lá é fantástico. Lá todo mundo aqui do Distrito Federal tem que ir pelo menos alguma vez. Assim, você tem que escolher uma época que não tenha lua cheia, de preferência, porque a lua cheia ela esconde completamente a Via Láctea, assim, né? E uma época seca, essa época do meio do ano, onde não tem muitas nuvens e onde a Via Láctea, o centro da Via Láctea está bem no céu, assim, né? Então, quem vai lá em janeiro, por exemplo, querendo ver a Via Láctea, não vai conseguir. Ou pelas nuvens ou pela posição dela, que não é favorável, entendeu? Que dica maravilhosa, bom saber. Até porque, ouvinte, olha, quando esse programa estiver indo ao ar, quem vai estar assumindo o programa é a Ariane Bittencourt, eu vou estar lá na Chapada e vou aproveitar então essa sua dica que vai estar no meio do ano. A gente está nesse meio do ano agora com todas essas condições, que dica legal para quem quiser acompanhar e ver de perto esse movimento todo. E Léo, bem, fica até que dia a exposição no JK? Vai até 15 de outubro, então tem muito delícia. tempo para o pessoal ver. Se por um acaso a pessoa perder, qual é a rede social, o site, sua rede social, para as pessoas poderem acompanhar seu trabalho? Bem simples, é tudo junto, fotografia e astronomia. Melhor que encomenda, fácil demais. Léo, muito obrigado pela generosidade, compartilhar sua história aqui, sua inspiração, sua paixão, e obrigado também por compartilhar esse conhecimento com a gente das mais diversas formas. Obrigada. Obrigado pela oportunidade.